Olá, eu sou Roberto Magalhães, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Papo de Transplante. Bom, hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a doutora Kátia Luz. A doutora Kátia Luz, médica, cardiologista, resolveu enveredar por um caminho diferente que talvez vocês não conheçam. E é por isso hoje o grande motivo do nosso bate-papo, tá? A cardio-oncologia. Então, doutora Kátia Luz, bem-vinda, bem-vinda. Prazer estar com você aqui. E, bom, hoje minha pergunta primeira não poderia deixar de ser o que é cardio-oncologia? Me fale aí, eu sou hematologista, ela vai falar da cardio-oncologia. Obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite. Prazer estar por aqui com vocês. Então, a cardio-oncologia, na verdade, ela nasceu assim, né, de uma necessidade dos oncohematologistas e dos oncologistas, né, de poder ter uma ajuda dos cardiologistas relacionadas à toxicidade, né, dos nossos tratamentos, dos quimioterápicos, né, dos tratamentos ao coração, né? Isso foi o pontapé inicial, né, da cardio-oncologia. Mas o que foi assim, foi visto, né, inicialmente, assim, um pouquinho mais à frente, foi visto que as doenças oncológicas, né, e as doenças também oncohematológicas, elas tinham os fatores de risco muito semelhantes também, né, das doenças cardiológicas, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, né? Então, na verdade, a gente, em via de regra, né, de um modo geral, a gente estava tratando também os mesmos pacientes. Sim, verdade. Né? Então, a gente se juntou, né, aos oncohematologistas e oncologistas para dar esse auxílio. Né? Quer dizer, a gente, assim, nós hematologistas, a gente sempre soube, né, que parte dos tratamentos que a gente executa, por exemplo, para tratar as leucemias, para tratar linfomas, por exemplo, entram remédios que no passado a gente chamava assim, são as antraciclinas, né? Uma classe que é a quimioterapia que os pacientes que receberam conhecem como o quimioterápico vermelho. A vermelha. A vermelha faz mal para o coração. Isso aí. Exatamente. E aí eu sempre, né, penso assim, o cardiologista ele lida, né, com os diversos problemas cardiovasculares e na verdade, já assim, há muito tempo lida com hipertensão arterial, o mau funcionamento do coração como uma bomba, né? Como uma bomba hidráulica que é chamada de insuficiência cardíaca, as arritmias do coração. Então, assim, então isso é algo que eu acho que já é o dia a dia do cardiologista, né? Sim. Então, o que acontece é que agora a gente, com os nossos tratamentos, né? Isso se intensifica, quer dizer, essas coisas, os pacientes, alguns pacientes que nunca foram submetidos a tratamento têm essas coisas, mas à medida que a gente trata, a gente pode gerar isso também nos pacientes. Isso. É isso. Exatamente. A incidência desses eventos cardiológicos entre si, eles aumentam, né? Eles aumentam. E aí surge uma nova especialidade, é isso? Isso, exatamente. Assim, foi uma necessidade que houve, né? Na verdade, assim, a antraciclina, né, assim, os antraciclos, a adriamicina, né, ela foi descoberta, né, na década de 70, né? E o MD Anderson, né, que é um centro, né, lá do Texas, ele contratou seu primeiro cardiologista em 1978. Nossa! Né? Então, assim, para você ver a necessidade que houve, né? De ter esse auxílio cardiológico, né, por conta numa unidade que trata o câncer. O câncer, né, assim, um hospital oncológico, né? Isso vale para o transplante de medula também? Desculpa inserir uma perguntinha aqui, porque olha só, claro, ela nos ajuda muito na unidade de transplante de medula. Né? Na então, verdade, assim, a gente está falando de cardio-oncologia, eu tenho ciúme, porque eu acho que o nome deveria ser cardio-hematologia. Ou será que é cardio-transplantadora? Vamos criar mais duas subdivisões desses subgrupos aí. Com certeza. Então, mas ajuda muito também por causa do condicionamento, né? O que seria o condicionamento, né?
o paciente ele precisa passar por um tratamento quimioterápico. Condicionamento antes. É aquela quimioterapia que a gente faz antes do transplante, Antes aquela do forte transplante. para fazer a medula desaparecer, para uma outra medula entrar. Exatamente. Então, essa quimioterapia tão forte assim, né, ela pode ser feita também com antracíclico, né, que é a quimioterapia vermelha, e também com uma outra quimioterapia que se chama ciclofosfamida, né, e que também é bastante tóxica para o coração nas doses que são utilizadas no transplante, né? Sim. Então a gente diz que para o coração o transplante é assim, né? É um alerta, né? Claro que não é todo mundo que vai fazer transplante que vai ter qualquer problema cardiológico, mas a gente tem que estar alerta, né? Por causa das doses do medicamento, né? Principalmente quem já tem alguma coisa cardiológica prévia, hipertensão, diabetes, né? Já tem algum fator de risco cardiológico prévio, né? Então a gente fica alerta, fica de olho, faz uma boa avaliação pré-transplante, né? Avaliando bem o coração, né? E fica alerta, né? Observa bastante assim no eletrocardiograma possíveis arritmias, né? Porque não é só a disfunção do coração, né? O mau funcionamento do coração, mas também as arritmias podem acontecer. Então é como realmente uma parceria, né? Do hematologista, né, um hematologista com o cardiologista. Quer dizer, eu fico pensando assim, os indivíduos, né, na sua variedade e heterogeneidade, eles têm seus fatores de risco para ter a doença cardiovascular. Aí vamos falar colesterol aumentado, ou já tem hipertensão arterial, enfim. Então, existem algumas coisas do paciente que vai passar por um transplante ou vai passar por um tratamento de quimioterapia que são inerentes da pessoa, quer dizer, fatores de risco da pessoa que ela já tem para acelerar a doença cardiovascular ou já ter a doença cardiovascular. E existem outros que passam a ser adquiridos no momento em que a pessoa vai ser submetida num tratamento, né, ou de quimioterapia, que seja numa clínica de oncologia, ou seja num transplante de medula óssea. Certo? Exatamente. Aí eu já emendo com uma próxima pergunta. Qual o papel do oncocardiologista nesse contexto todo? Isso. Assim, então. Nesse contexto todo. Uma vez que temos pacientes que são pacientes que vão estar numa clínica de onco, tem pacientes que vão estar em tratamento, por exemplo, de uma leucemia aguda dentro de um hospital ou dentro de um transplante de medula óssea em um hospital. Como que o cardiologista consegue amarrar, enlaçar isso tudo? Qual o papel dele? Então, o cardiologista, né, o cardio-oncologista, no caso, ele precisa avaliar o paciente, né, assim, idealmente avaliar antes, né, da quimioterapia ser aplicada, principalmente esses pacientes que têm fator de risco, porque assim, os fatores de risco eles estando todos bem otimizados, a pressão arterial estando otimizada, diabetes, né, estando otimizado, o colesterol estando bem tratadinho, né? Quem fuma, né, cessando o tabagismo, enfim, né, estando tudo bem otimizado, a chance de uma cardiotoxicidade acontecer é bem menor, né? Então, quer dizer, uma prevenção, uma avaliação pré-tratamento ou pré-procedimento, né? Fundamental. É fundamental. Na verdade, você falou uma palavra que é perfeita, né? A cardio-oncologia é exatamente sobre prevenção. Né? A gente previne, né? A gente tenta diminuir ao máximo o risco de cardiotoxicidade. Né? Alguns pacientes podem desenvolver de forma mais aleatória, né? E aí, para isso, existem alguns estudos relacionados à genética, né? Que estão bastante avançados nesse sentido. Certo. Poxa, muito interessante tudo isso. Bom, eu fico imaginando que, assim, já focando um pouquinho mais no tema do transplante, né? E puxando também, o problema está restrito só a quimioterápicos ou a radioterapia também pode gerar alguma coisa? Porque muitos dos tratamentos de pacientes, por exemplo, que têm linfomas ou pacientes que vão ser submetidos a transplante, não só a quimioterapia, mas eles vão receber rádio também. A radioterapia que faz parte, componente do tratamento dos pacientes. A rádio é cardiotóxica? Cardiotóxica. Sim. Caramba, mesmo não sendo no coração, em área próxima ao coração? Então, explica aí pra gente. Geralmente é assim, né?
Antigamente, né, quando a gente não tinha algumas coisas relacionadas ao câncer de mama, né, principalmente mama esquerda, né, hoje em dia a gente tem uma cardioproteção para a mama esquerda, né? Então, bem lá atrás, a gente tinha cardiotoxicidade relacionada a câncer de mama esquerda, né? Mas, como a gente tem alguns linfomas, né, que são muito próximos do coração, né, que estão ali no mediastino, sim, é muito difícil do radiologista excluir do radioterapeuta, excluir o coração ali do local, né? Mas assim, a boa notícia é que a lesão pela radioterapia, ela acontece pelo menos de 5 a 10 anos depois. Ela é tardia. Ela é bem tardia, né? Mas, assim, é por isso que é importante a avaliação do cardiologista, né? Ele tem que seguir esse paciente, né? Tem que ficar de olho porque pode surgir alguma coisa. Sim. Né? Mas principalmente na irradiação de mediastino, sim, atualmente. Entendi. Né? E assim, aqui na nossa pauta eu tinha separado também uma última pergunta, que eu estava curioso em saber assim, quais são os pacientes então que a gente tem que selecionar e ter verdadeiramente atenção. Quem é o paciente de risco, né? Que ele deve ter aquele alerta, poxa, eu vou precisar passar por um tratamento oncológico e eu preciso, isso tem que ser uma preocupação. Então, você já falou que é o que fez radioterapia de mediastina, né? Sim, esse precisa ser seguido. Com certeza. Outro paciente é o que vai receber a quimioterapia vermelha, né? Que é o antracíclico. O antracíclico também, raramente ele dá a cardiotoxicidade aguda, né? Sim. Mas em geral, após 1 ano, 2 anos, é importante que a gente esteja seguindo, né? Os pacientes que são submetidos a transplante de medula óssea e que tenham fatores de risco, né, é importante que eles também sigam ou que eles tenham tido alguma intercorrência cardiológica durante o processo, né? Então eles também precisam na minha cabeça, por exemplo, o transplante, por ser um procedimento, na maior parte das vezes, eletivo, quer dizer, há toda uma programação para esse procedimento ser feito, a gente faz exames de pré-transplante. O lugar para o paciente descobrir uma morbidade, uma doença cardiovascular no meio do transplante não é o lugar. Não. Né? Então, quer dizer, a medida preventiva, o reconhecimento desses fatores de risco e a prevenção, os tratamentos e os cuidados, ou se não tiver um cuidado específico para fazer, pelo menos a vigilância do paciente assistida, a atenção de que alguma coisa possa vir a ocorrer no meio de um transplante cardiovascular, tem que o primeiro momento não pode ser o aparecimento do problema, mas sim, né, a gente já saber, já o reconhecimento ou a suspeita de que aquilo pode aparecer para que o curso seja do procedimento o mais tranquilo, a gente tem um bom plano de voo, né? Você não gosta de falar de plano de voo? Com certeza. A gente vai levantar o voo, vai levantar, né? Vai decolar, vai estar em voo de cruzeiro. Com certeza. Até porque é bem comum acontecer dos pacientes que vão a transplante, eles já tiveram alguns tratamentos quimioterápicos antes, né? Sim. Então, pode ter havido alguma cardiotoxicidade subclínica, né? Que às vezes um eco é normal, mas a gente que é cardio-oncologista, a gente futuca um pouquinho mais e encontra, né? Sim. Então, é importante que a gente encontre isso antes desse procedimento, né? Essa área é uma área tão abrangente, né? A gente comentou de transplante, a gente comentou de alguns quimioterápicos, mas é verdade que até alguns comprimidos, hoje a gente trata muitos pacientes com terapias alvo molecular e comprimidos, são comprimidos que tratam os pacientes. Podem tratar linfomas, são adjuvantes em tratamentos de leucemias, às vezes são o tratamento, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, a gente utiliza uma classe de remédios, né, imatinibs e remédios de classes, né, que a gente às vezes acha, poxa, o tratamento da minha doença é ótimo, ele é molecular e ele é só com comprimido. O comprimido também pode causar cardiotoxicidade e precisa que um cardiologista dê ajuda pra gente? Precisa. Ah, é? Precisa. Então manda um recado para todo mundo aí. Porque às vezes a gente acha que a toxicidade é que o coração vai ficar disfuncionante, né?
Mas, assim, a toxicidade pode ser uma hipertensão, né? Sim. Hipertensão é um tipo de cardiotoxicidade. Sim, sim. A arritmia é outro tipo de cardiotoxicidade, né? Então, são tipos de toxicidade que não é uma insuficiência cardíaca, Sim. né? Então, toda cardiologia, né, cabe no conceito de cardiotoxicidade, Sim. né? Então, é importante. Cada comprimidinho desses pode dar um tipo de cardiotoxicidade diferente, né? Então, trombose, por exemplo, né? Outro tipo de toxicidade. Então, dependendo, né, desse tipo de toxicidade, é importante que o cardiologista esteja junto, né, nessa parceria, né, para que a gente possa evitar, mais uma vez, né, a prevenção, né, de problemas, né, e detectar precocemente e avisar, olha, Roberto, estou vendo aqui uma coisa esquisita, né, vamos ver se a gente troca o remédio ou então diminui alguma coisa, enfim, né? Para a gente evitar o problema. Olha, eu sou capaz de dar vários exemplos, sabe? Por exemplo, no tratamento do mieloma múltiplo, por exemplo, a gente usa os IMIDs, que é uma classe talidomida, lenalidomida, pomalidomida, que está chegando ao Brasil. São remédios que exigem maiores eventos de trombose. Exatamente. Isso. Por exemplo, carfilzomib, que é um remédio que a gente usa, ele já é um remédio venoso, mas ele, por exemplo, ele pode dar um mau funcionamento do coração, né, insuficiência cardíaca, crises de hipertensão arterial. Né? Então, essa classe, os inibidores do proteossoma, por exemplo, né, pode causar. Então, a gente vê, é contínuo. Agora, a gente tem o ibrutinib, por exemplo, que é um remédio que trata LLC, linfomas, que é um comprimido extremamente inteligente, o alvo molecular, trata um linfoma com comprimido. Né? Não precisa nem da quimioterapia, mas ele também pode estar envolvido com alguns graus de taquiarritmias, né, de arritmias com comprimido. Então, quer dizer, o cuidado ele tem que ser extensivo. Com certeza. Né? Acho que qualquer tratamento hematológico e oncológico no momento. A gente vai ter que levar a Kátia para os nossos consultórios. Não, vocês que vão lá nela. É um prazer. Mas eu gostaria. Adoro. Kátia, olha só, uma última, assim, mais duas coisinhas rápidas. Assim, eu sei que você está muito envolvida com pesquisa nessa área, é uma apaixonada pelo tema. Então, assim, o que você recomendaria para quem gosta desse assunto? Acho que aqui a gente vai ter profissionais médicos, não médicos, familiares. Para as pessoas, primeiro, quem quiser buscar formação no tema, você tem algum caminho para quem queira conhecer essa nova área, se aproximar dessa área como profissional da área de saúde, sendo multidisciplinar ou sendo médico, estudante de medicina que vai fazer cardiologia, né, que os olhinhos brilham, a gente sabe disso. E, por final, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes e para familiares do que você recomenda aí para eles cuidarem do coraçãozinho deles. O que tem a gente fazer para cuidar do nosso coração? Olha, eu cuido do meu. Então, a cardio-oncologia, ela é uma área nova, de fato, né? Mas é uma área apaixonante. E hoje em dia a gente tem tido assim muitos cursos, né? Assim, temos atualmente, né, o curso da SBC, né? Um curso de pós-graduação da SBC, a qual eu fiz. Teremos também agora em breve, né, um curso do PROCEP, né, que é do DASA, em cardio-oncologia também. Recomendo, né, assim, que os cardiologistas façam, os clínicos, os estudantes de medicina. Realmente é uma área muito bacana, fascinante. Que tange, né, com a área da oncologia. E além de ser uma área nova, é uma área assim, que a gente tem muito campo para estudar, muita coisa para aprender. Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de estudar é maravilhoso, né? E assim, para todo mundo, né, assim, a saúde da gente sempre, a gente tem que falar muito de prevenção, né? Então, acho que assim, exercício físico, né, a gente se alimentar bem, tomar conta, né, do que a gente ingere, né? Quem já tem pressão alta, né, quem já tem a sua pré-diabetes ou diabetes, ou quem tem histórico na família, né? Quem é novo, né? Atenção. Que tem histórico na família, que vive essa vida louca, né? De estresse, né? Que estresse é a doença, né? Do século, né? É importante que a gente tenha muita atenção, assim, à prevenção, né? Assim, a gente
desde novo, a gente ficar preocupado, né, com o histórico que a gente tem na nossa família e procurar o cardiologista precocemente antes que o problema se instale, né? Eu acho que a prevenção é tudo na vida, né? Tá aí, recado dado. Todos nós temos que fazer nosso dever de casa. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo carinho, pela sua presença aqui. Bom demais. Compartilhar a sua experiência conosco. E essa não vai ser a última, né? Ah, não. Essa é a primeira, mas não vai ser a última. Eu trago ela de volta, Obrigado, gente. Valeu! Obrigada.